aconteceu? Bom, há 10 anos atrás, eu cheguei aqui e vim morar ali na beira do Lagamar, na rua Bom Retiro, né? Eu sou de Morada Nova, vim de lá para cá exatamente por falta de condições da terra para trabalhar e para morar, porque a gente não tinha terra para trabalhar. A gente achou que vindo para cá a vida seria melhor, que a gente ia se empregar, ia viver melhor de vida, né? Futuro, a gente veio para cá e veio morar na favela. Quando eu cheguei aqui, fui morar bem ali no beijo do Lagamar. Logo que eu cheguei aqui, com pouco tempo, a gente vivia lá assim como um bando de ovelhas sem rebanho, né? A gente vivia cada qual nas suas casas, achando que a gente vivia nesse sofrimento, era porque Deus queria, e vivia todo mundo conformado, cada qual lutando somente por a sua vida, sem se preocupar com os outros, né? Até que eu acredito que, mandado por Deus, apareceu uma visita aqui de um padre, um seminarista, e uma professora da universidade, que era o padre Manfredo, o seminarista é o padre Luciano, que hoje é padre, e a Tereza Rocha, que é uma professora da universidade. Eles começaram a vir nos domingos, visitando as casas e conversando com a gente. Eu lembro muito, na primeira vez que vi Manfredo, isso me marcou muito, que Manfredo perguntou como era que eu ia. Eu digo, eu vou bem, trabalhando dia e noite, nada faço, a gente vive só para trabalhar. E ele me perguntou, mas por quê que vive só para trabalhar e nada faz? E eu lembro muito que respondi para ele que era porque Deus queria. Eu trabalhava dia e noite, não fazia nem para comer, porque Deus queria. E a gente começou a conversar um pouco com o Manfredo e com essas pessoas. E o padre Manfredo convidou a gente para a gente se reunir um dia de domingo à tarde para ler o Evangelho e refletir. A gente aceitou. E ele começou a vir todos os domingos. À tarde vinha Manfredo, padre Luciano e Tereza Rocha. E a gente começou a se organizar um grupinho talvez de 5 pessoas, a ler o Evangelho e a refletir. Com pouco tempo que a gente começou a formar esse grupo, eu tive que me mudar de lá e vim para essa rua aqui. Então eu saí da beira do canal e vim morar aqui na rua Mundaú, que é mais afastado um pouquinho da beira do canal. E aqui eu comecei a animar as pessoas para a gente continuar. A gente começou a se interessar, a saber um pouco desse conjunto. E a gente descobriu que nessas casas, as casas eram bem pequenininhas, nós íamos ter que perder as nossas casas aqui, que era tudo que nós tínhamos. Tudo quanto a gente construiu na vida é a nossa barraca que nós temos aqui. Então, nós íamos ter que perder a nossa barraca aqui, sem nenhuma indenização, e ir morar lá no conjunto e ter que pagar uma casa em 25 anos. A gente começou a perceber que as coisas do governo não eram para ajudar a gente. Aí a gente começou a discutir que a maneira como o governo fazia era para deixar nós cada vez mais pobres. Porque aqui nós já vivíamos pobre desse jeito, sem pagar casa, sem pagar água. E lá nós íamos ter que pagar tudo isso. A gente começou a discutir e ver se existia um meio que assegurasse o nosso direito de permanência aqui, de nós lutar por as nossas casas. Porque nós tínhamos que lutar para segurar aqui, que aqui é nosso. E lá era do governo, o governo ia construir para vender e nós temos que pagar em 25 anos, né? E a gente foi ao Centro de Defesa dos Direitos Humanos, na Arquidiocese, procurou um advogado e entramos com ação na justiça contra o governo do Estado. O juiz concedeu a liminar favorável para nós. A gente estava com um bom número de pessoas já nesse processo na justiça, umas 2.500 pessoas, mas como a comunidade era pouca e o governo tem muito empregado que ganha somente para iludir a cabeça do povo, começaram a andar nas casas, fazendo a cabeça do povo, pedindo para o pessoal assinar, desistindo da ação na justiça, porque senão o pessoal perdia aqui, perdia lá. E me acreditando que um dia a gente vence, junto com os movimentos populares, com as associações de bairros. Não sei se quer perguntar mais, para ficar mais claras as coisas. Você pode me dizer a história da construção da escolta para a rua? A comunidade também, logo quando a gente começou a se organizar, a gente viu que o nosso grupo já estava bem maior e que nós não tínhamos um local para nossas reuniões. Cada dia a gente fazia reunião numa casa e as coisas se tornavam bem difíceis. E a gente pensou em comprar uma casa para transformar num salão, para a gente fazer as nossas reuniões.
E a gente se organizou fazendo bingo, fazendo feira de cacareco. Todo tipo de movimento para se conseguir recurso. Até que a gente conseguiu comprar essa casa. Isso aqui era uma casinha pequena, de 4 compartimentos. A gente derribou as paredes e fez um salão, onde a comunidade tinha um local reservado para a gente se reunir. Todas as reuniões semanais, todos os meses, que nós temos reunião mensal de todos os grupinhos de sébis do Lagamar. Nós temos talvez 4 grupos de sébis no Lagamar e todo segundo domingo a gente se reúne uma tarde todinha de encontro para se debater um tema, se ler o evangelho, se refletir e se fortificar mais através da palavra de Deus. Daí foi que a gente viu a necessidade que a sede já estava pequena para as coisas que a gente queria. A gente tinha catecismo, a gente já tínhamos casamento comunitários e a sede já estava pequena para as reuniões. A gente estava se pensando em se fazer uma confecção comunitária. Aí foi que a gente fez um projeto para a Caritas, né? Porque sabe que dedica tudo de si, acaba com a sua força de trabalho para enriquecer um patrão e o salário de miséria que ganha não dá nem para viver, né? A gente também viu que aqui nessas ruas que a gente morava era muita lama. E a gente se organizou, fazendo outros movimentos, fazendo bingo, fazendo feira. Com a participação de todo mundo do Lagamar, a gente fez os esgotos de 4 ruas do Lagamar, né? Eu acho isso ser assim uma vergonha para o governo, que isso era uma responsabilidade do governo e que o povo pobre, miserável, sofrido, se organiza e tira do pouco que tem para fazer um serviço desse. E que hoje temos 4 ruas, feito os esgotos, mas feito com o nosso esforço, com o nosso trabalho. E uma coisa que a gente, e digo com muita segurança, que um dia, quando o Lagamar foi urbanizado, foi o povo que lutou. E nem é do governo, nem é do prefeito. A urbanização do Lagamar é nossa, é das SEBs. É do povo do Lagamar que ajudou a trabalhar, ajudou a lutar para conquistar isso aí. Quer mais?